Isaías 44, no versículo 3, eu vou falar sobre o verdadeiro avivamento. Diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes de águas sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre tua posteridade e da minha bênção sobre os seus descendentes. Curva a sua cabeça. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito falando aos nossos corações. Nos instrua, Pai, pregue a cada um de nós, em nome de Jesus. O maior motivo de todos para não estarmos vivendo um poderoso e genuíno avivamento, o maior inimigo de um avivamento é aquilo que se parece mas não é. Se você está dentro de uma história, de um avivamento, ou de algo que se parece com um avivamento, mas não é avivamento, isso vai complicar muito a nossa busca de um genuíno e de um verdadeiro avivamento. No Brasil, há-se uma cultura de avivamento sem avivamento. Então, no Brasil, qualquer movimento grandioso, nós chamamos de avivamento. Deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. Os movimentos das igrejas, as conferências, os eventos, são legítimos. Na igreja que eu sou pastor, nós temos também. Mas é importante deixar claro que isso não é em si um avivamento. Um avivamento não é batizar pessoas. Avivamento não é curar pessoas. Avivamento não é expulsar demônios. Avivamento não é multidões, estádios cheios, ginásios cheios, igrejas lotadas. O que é, biblicamente falando, um avivamento? Primeiro, avivamento não tem muito a ver com coisa boa. Se Deus levantar alguém para pregar sobre avivamento, é porque Ele está vendo alguma coisa na sua igreja e não está gostando. A própria palavra avivamento nos mostra exatamente isso. A palavra avivamento é ressuscitar, reviver. Eu gosto muito da palavra em italiano, resveglio, que é reviver, ressuscitar. Em inglês é revival, que quer dizer dar vida, percebe? Para que um avivamento venha, o terreno necessário para um avivamento é alguma coisa está morto. E a ideia de avivamento que nós temos no Brasil é de festa. Totalmente o contrário do que realmente o avivamento é. Inicialmente, avivamento não é festa, é constrição, é quebrantamento, é arrependimento, é lágrimas nos olhos pela atual situação da igreja de forma geral. Veja, irmãos, a igreja do Senhor Jesus não está restrita à igreja na Bahia. A igreja de Jesus não é só a igreja que você conhece. A igreja do Senhor Jesus não é só a igreja que eu pastoreio. A igreja do Senhor Jesus é toda a igreja. Se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. O que nós estamos vendo no Brasil não são nada animadores acerca de igreja. Não há nada no Brasil para comemorarmos. Ainda tendo números para isso, de forma geral, não há nada que podemos comemorar. Agora, no último censo, no mês de dezembro, o Brasil alcançou poderosos 85 milhões de crentes. Pela primeira vez na história, nós ultrapassamos a Igreja Católica. Por isso que os padres agora estão atacando pesado, acho que você já percebeu. O último que eu escutei, ele disse que Maria era esposa do Espírito Santo. Você ouviu isso também, gente? Ou foi só eu? Você viu isso também? Um outro disse que igreja pentecostal de verdade é a igreja católica. Você viu isso também? Não. Porque a igreja que estava no Pentecoste era a igreja católica. Eu nunca li isso na Bíblia, mas tudo bem. Ou seja, mas eles estão atacando pesado, forte, porque perceberam que se eles não nos atacarem, eles vão ter problema. O problema é que avivamento, gente, aqui no Brasil é sério. Enquanto nós não mudarmos a nossa cultura de avivamento, o avivamento não vai vir. Para que um avivamento seja derramado, você precisa olhar de uma macrovisão
e perceber que a igreja brasileira está caminhando para a apostasia, não para o sucesso. A igreja brasileira já está abrindo concessões para o pecado. A igreja brasileira, em muitos lugares, estão caminhando a passos largos, copiando os Estados Unidos e copiando a Europa. O que nós estamos vendo no Brasil? Nós estamos vendo no Brasil igrejas grandes, poderosas, abrindo concessões. Uma das últimas que eu vi de uma igreja muito grande, não é igreja sem credibilidade, não. Essa igreja disse que aceita o namoro com o sexo dos seus jovens, contanto que eles sejam de maior e que se amem. Isso são muitas igrejas. Outras agora passaram a aderir bebida alcoólica, dizendo que não há na Bíblia, não encontra na Bíblia nada que proíba a bebida alcoólica e que não pode dizer que bebida alcoólica é pecado. Eu penso o seguinte: se o Senhor proibiu os profetas de beberem bebida forte, bebida alcoólica, se Jesus era nazireu, tem gente que fala que ele bebia álcool, ele era nazireu e ele não bebia. Foi dito a Jesus e também a sua mãe que ela não poderia beber álcool. Se os profetas do Velho Testamento lhes era proibido beber o álcool, se os presbíteros, ou seja, os pastores, não podem beber bebida com álcool, isso está escrito claramente, por que um negócio desse é bom? Se fosse bom, estava liberado. Mas a Bíblia não proíbe o povo de beber, proíbe os pastores, é o suficiente. Então você começa a perceber, e eu começo a ver essa hipergraça, o que nós estamos vendo aí, que aceita abertamente o pecado, e ela está ampliando. Quando eu vejo um pastor que começa a abrir concessões para o pecado, ou abrir concessões da chamada famigerada hipergraça, isso é espelho da alma dele. Alguém me disse, música secular, não tem dó maior de Deus, não tem dó menor de Deus. A música, e eles tomam sempre como exemplo a América ou a Europa. Você vê pastores aqui dizendo, lá na Europa pode beber à vontade que ninguém escandaliza, mas a Europa é meu espelho. Olha como é que está a igreja na Europa para eu ter eles como espelho. Outros dizem, não, podemos ouvir música secular, porque lá na América não tem essa distinção. A América é meu exemplo, olha como é que está a igreja deles. Aí eu perguntei ao irmão, mas onde é que nasceu a música? Quem pode me responder isso? Aonde nasceu a música? Qual foi o lugar do universo que ouve-se a palavra música pela primeira vez? Aonde? No céu. Quem cantava? Anjo. Na casa de quem? Então a música nasceu para quem? Nenhum lugar da Bíblia a música tem outra conotação a não ser para Deus. Nós temos um livro inteirinho chamado Livro dos Salmos e outro chamado Livro de Cânticos. Todo ele é música para Deus. Alguém disse, mas pastor, eu bebo socialmente. Eu não escandalizo. Eu fico imaginando você que bebe em casa, com seu filho vendo. E eu quero te perguntar se o seu filho, quando virar adulto, vai também ter esse controle que você tem, beber socialmente como você bebe. Porque o que ele vê não é um pai bebendo socialmente, o que ele vê é um pai bebendo. Ele não tem na cabeça dele que você está bebendo socialmente. Você está criando uma cultura diabólica, e se você faz parte de uma igreja que é permitido beber, que é permitido fumar, porque muitas igrejas aceitaram a bebida e também o cigarro, dizem que não tem nada na Bíblia quanto a isso. Se o seu pastor abre concessões em nome da graça, sai de lá, você está indo para o inferno. Mas eu não, pastor, eu amo a igreja, eu amo o pastor, pois você está indo para o inferno, para o seu pastor que você tanto ama. E você sabe por quê?
nós precisamos urgentemente de um avivamento? Porque avivamento é a única bala de prata que temos contra a apostasia. A maior prova que a igreja brasileira, e põe uma coisa na sua cabeça, a igreja brasileira não está indo bem, ela está indo mal. Por mais que a sua, que você é pastor, esteja indo bem, a igreja, somos todos, está indo mal, muito mal. Nunca na história da nossa igreja nacional nós tivemos tanto escândalo, nós tivemos tantas concessões. Nós temos cantores que cobram 100 mil reais para cantar por 40 minutos a 1 hora numa igreja. Nós temos pastores que para pregar um sermão de 1 hora cobra 15, 20 mil reais. Honestamente falando, irmãos, por mais que façamos festas, por mais que comemoremos alguma coisa de Deus e por mais que a minha igreja não pratique tais coisas, a igreja de forma geral precisa urgentemente de um avivamento. E quando nós falamos de avivamento, você precisa entender que avivamento é exatamente isso. Toda vez que a Bíblia vai falar de avivamento, ela cita, por exemplo, o deserto. A Bíblia diz que avivamento é o deserto ser transformado em pomar. Quer dizer, não estava bom. O que aconteceu em Samaria quando o profeta Elias convocou toda a congregação e orou e o fogo desceu? O que tinha em Samaria? Apostasia. Na realidade, avivamento é a única resposta de Deus para momentos tão cruciais da igreja do Senhor Jesus. E aí eu te conto uma coisa um pouco mais delicada: a perseguição. Olhe bem para mim o que eu vou te falar. Em Atos 2, o Espírito Santo é derramado. Amém? Quem liderou esse avivamento? Os 12 apóstolos. Amém? Estamos certos ou não? Quem pregou nesse avivamento? O apóstolo Pedro. Quantos se converteram em um dia? 3.000. Quantos foram cheios em um dia? 3.000. Estamos certos disso? Agora, vamos pensar um pouco mais atrás. Antes de Atos 2... Antes de Atos 1 e 8, que Jesus diz que o Espírito Santo seria derramado, antes da promessa em que Jesus diz, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, veja, a promessa do avivamento está na boca de Jesus. Jesus agora sobe para o Pai, e o Espírito Santo desce. Mas o Espírito Santo não desce subsequente, na mesma hora, ele desce depois de extensas buscas a ele. Porque, como lemos no texto, a terra seca tem que clamar pela chuva, porque a terra está morta. E o que traz cura em um pedaço de madeira morto é o cheiro das águas volta a brotar. Pensa comigo o seguinte: antes disso tudo, você tem Jesus no Getsêmani. Aquele Jesus agora tem suas vestes rasgadas, está praticamente nu. Tem gente que nunca pensou por esse ângulo, né? Mas a verdade é que quando Jesus sobe na cruz, ele só está com um pedacinho de roupa cobrindo sua nudez. Ele está praticamente nu. Há historiadores que defendem que ele estava totalmente nu, o que é possível. Quando você vê um Jesus fragilizado, quando você vê um Jesus no Getsêmani suando frio, com uma espécie de medo, a primeira resposta dos discípulos foi o quê? Fugir. Todos eles fugiram. E Jesus ficou sozinho na cruz. No entanto, antes de Jesus subir ao céu, ele decide, ele aceita a condição que aqueles discípulos fugiram. Ele sobe ao céu, promete o Espírito Santo, e então o Espírito Santo é derramado. Pense bem, Atos 2, o Espírito Santo é derramado. Atos 12 começa a perseguição. O que nós temos em Atos 12 diz, os discípulos então começam a pregar e inicia uma grande perseguição a esses discípulos. A pergunta que eu faço é, quantos fugiram agora? Nenhum. Por quê? O que foi que aconteceu no meio do caminho que agora faz esses discípulos não fugir? Muito pelo contrário,
estão encorajados, sem medo algum. O apóstolo Paulo, quando foi preso em Roma, ele manda trazer Marcos, trazer os livros, e ele diz: comigo só tem um discípulo, Lucas. Só Lucas está do meu lado. Ele não tinha medo. O que foi que mudou entre a perseguição com Jesus e a fuga, eles correrem, apostatando-se da fé? E o que foi que mudou no fato deles agora, o Espírito Santo descer, eles eram presos, soltava eles voltavam para o mesmo lugar que eles foram presos. Prenderam Pedro e João, soltaram Pedro e João, eles voltaram para a mesma praça, sem medo algum, ainda mais o Pedro. O que mudou, gente? O que mudou é que eles foram cheios do Espírito Santo. Em outras palavras, aqueles servos de Deus tinham acabado de viver um poderoso avivamento. E é esse avivamento que eu prego e muita gente não entende. Escute bem, vou te dizer isso. Os Estados Unidos é o espelho da Europa, da apostasia europeia. O iluminismo europeu, o liberalismo teológico europeu, o secularismo. O que é secularismo? É trazer o mundo, misturar a igreja com o mundo, misturar louvores com músicas seculares e relativizar. Como eu vi esses dias dizendo que não tem nada na Bíblia que proíbe fumar um charuto ou beber uma cerveja. Defendendo a causa. A palavra ou a mensagem de santidade já não é mais pregada, é uma coisa que ninguém quer ouvir. Quando eu vejo pastores não pregar santidade, não pregar sobre temor, não pregar arrependimento, eu me pergunto, por que não? É porque muitos pastores também estão em pecado. É porque muitos pastores sua esposa vai dormir e ele fica no computador, em pornografia a noite toda. É porque muitos pastores agora também ficam com conversinha mole no WhatsApp com irmãos da sua igreja. Eu fui tratar com, irmãos, só no ano passado eu lidei com uns 3 ou 4, talvez, pastores que caíram em adultério. Só da igreja que eu sou pastor foram 2. E sabe, todos esses 2, quando recebi a oportunidade de pregar, só sabia pregar amor e graça. Todos. E eu perguntava, por que você só sabe pregar isso? Não, porque o meu ministério é amor. Quando você foi ver, na realidade, estavam em pecado. A minha maneira de tratar esses 2 foi como a Bíblia manda. Se tem algum irmão em pecado no meio da igreja, chama ele para conversar. Corrija ele duramente. Se ele aceitar, ninguém mais precisa saber. Se ele não aceitar, chama 2 ou 3 testemunhas e corrija ele de novo. Se ele não aceitar, leva ele publicamente para a igreja saber que, primeira coisa, o irmão pecou e a igreja não aceita o pecado dele. Segundo, a igreja não pôs debaixo do tapete, a igreja é séria. Quando a Bíblia manda você confrontar o pecado das pessoas, é para o bem da igreja, para ela não ser taxada de pôr os pecados dos irmãos debaixo do tapete. Isso protege você e a igreja. Mas quando a Bíblia fala, quando Paulo fala dos irmãos pastores, líderes, ele diz que você pula todas as outras 2 etapas. A primeira etapa, chamar em secreto, chamar com 2 ou 3 testemunhas, ele nem cogita, ele diz, mas quando um pastor pecar, chame-o publicamente, corrija ele publicamente para que os demais temam. Quando eu corrigi um dos últimos nessa questão de pecado, ele questionou, ele é a esposa dele, porque foram humilhados publicamente. Falei, mas esse é o preço do pecado, meu irmão. Esse é o preço que você buscou. É o preço que você escolheu. Eu estou obedecendo o que a Bíblia manda. E por quê? Para a igreja perceber que não brincamos com pecado. É isso que os apóstolos estão nos ensinando. Mas
Algumas coisas foram tiradas de dentro da igreja, como, por exemplo, disciplina. A disciplina faz parte da saúde de uma igreja. E aí você começa a perceber que, em lugares em que o evangelho é mole e há concessões espirituais, quando você vai ver, o pastor também estava em pecado. Honestamente falando, deixa eu falar para você, a mensagem da hipergraça, não da graça, ela não ajuda em nada uma igreja. Ela primeiro mata o pastor, depois a igreja. Todas as igrejas que eu conheci de 5 anos para cá, na hipergraça, todas já viveram mais de 3 escândalos. Aí você fala assim, diante de tudo que nós estamos vendo, desde pecados ocultos, hoje você começa a ver uma coisa também um pouco assustadora, o divórcio dentro da igreja. Hoje, o povo evangélico divorcia mais que o católico. A igreja católica não aceita divórcio, excomunga. Ah, pastor, mas eu divorciei. Falei, irmão, se você divorciou e é divorciado, veio do mundo, etc. Se você é crente, está divorciado, você vai levar para o tribunal de Deus isso aí. Eu falo desse jeito na igreja que eu sou pastor, irmão, leva para o tribunal de Deus. Só não me peça para fazer seu casamento. Mas posso congregar? Pode congregar. Mas e o pastor? O bispo tem que ser marido de uma só mulher. Ele não pode. Ele não pode ter 2, 3 mulheres. Casamento é igual máfia, gente, só sai morto. Essa é a maior de todas as máfias. Não tem máfia tão perigosa. E essa máfia é mais perigosa do que a outra. Sendo que, na realidade, o grande mafioso no casamento, mafiosa é a esposa. E depois o marido. Olhe bem para mim. Por que a igreja precisa de um avivamento? Porque não está bem. Não está bem. Você pode lotar um ginásio por 3 dias, vai passar a impressão que está bem. No Instagram, toda a igreja está avivada. O Instagram não fala que lá tem casais de namorados que vão para a igreja já com camisinha dentro da bolsa. Sai de lá, vai para o motel. E vai por mim, aqui nessa igreja de um casal de pastores sérios, tem gente escondendo pecado. E o evento, o pregador de fora, o cantor, mascara a busca por santidade. Você sabe quem foi o primeiro servo de Deus que teve a coragem de pregar contra álcool e tabaco? Em 1736, de cada 10 casas, 7 eram um prostíbulo na Inglaterra. Os pastores eram envolvidos com pubs, bares, casa de jogos e casa de prostituição. Todos os sociólogos deram como morto o cristianismo na Inglaterra. Tudo que faziam, horas eles lotavam uma igreja, faziam uma festa e bebiam ali no pátio da igreja, fumavam no pátio da igreja, depois iam para o culto e depois voltavam para suas casas. Assim era a igreja anglicana na Inglaterra. Não tinha nada para comemorar, apesar dos números. Em 1994, nós tínhamos 10 milhões de crentes. A partir de dezembro, nós temos 85 milhões de crentes. Pastor, isso pode ser comemorado? Pode. Mas avivamento é quando esses 85 milhões de crentes mudam a nação. O que nós temos que fazer? Entender, fazer a nossa parte. Entender que todo avivamento vai começar com desespero pelo pecado. A ideia de todo avivamento é nos levar aos pés da cruz e dizer: ai de mim, Senhor.
Então, às vezes eu vou numa igreja, as pessoas estão esperando um grande mover, um furdunço. Como a pastora teve aqui agora, ministrou. Até brinquei com ela, falei, não preciso nem ministrar hoje. Ó. Já teve unção aí, ó. Tão tremendo que foi. Então nós imaginamos, vai vir um avivalista aqui, e esse avivalista vai fazer um movimento, pá, e jogar no Instagram. Mas avivamento é a esposa se arrepender para o marido se arrepender para a esposa, o pai se arrepender para o filho se arrepender para o pai, o pastor se arrepender para o rebanho se arrepender para o pastor, o presidente se arrepender para a nação se arrepender para o presidente. Nenhum avivamento vai nascer aqui na Bahia, no oeste baiano, como foi dito, se a igreja não corresponder a 2 Crônicas 7:14. Esse texto mostra, preste atenção, 3 bênçãos do avivamento e 4 condições para viver um avivamento. As 3 bênçãos todo mundo ama, mas nós nos esquecemos das 4 condições para um avivamento. Se o meu povo e se a palavra converter de seus maus caminhos é se arrepender. 4 condições para alcançarmos um poderoso avivamento: orar, se humilhar, buscar a face, se converter dos seus maus caminhos. Aí vem as bênçãos. Então, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Agora presta atenção. Eu vou ler de trás para frente e você vai ver que horrível é esse texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se não orar, se não se humilhar, se não buscar a minha face, se não se converter dos seus maus caminhos, então eu não ouvirei dos céus, não perdoarei os seus pecados e não sararei a sua terra. É o mesmo texto. Em todos os lugares aonde o Espírito Santo foi derramado, teve constrição. O que é constrição? É um coração procurando o pecado para se arrepender dele. É o texto de Davi: sonda-me, vê se há em mim algum pecado. Sabe por quê, gente? Porque não é fácil ver pecado em você. O Espírito Santo tem que ser derramado dentro de você. Quando o Espírito Santo é derramado, nós temos 2 coisas poderosas. Primeira, nós vemos nosso pecado e nós conseguimos ver a glória de Deus. E nesse momento nós percebemos quão distante estávamos de Deus. Eu amo a igreja lotada, eu amo, sabe, eu amo muitas coisas. Eu costumo dizer que eu não sou um pregador de evento. Sou convidado, tento impedir ao máximo, porque a minha mensagem não é de oba-oba. A minha mensagem é péssima. Nem todo mundo gosta. Ela não é popular. Então, normalmente, quando eu vou numa mega church, ou sei lá, um mega evento, talvez seja a última vez. É verdade. Nós já estamos acostumados. É maravilhoso você ir numa igreja muito famosa. Aí você vai chegar lá, você vai pregar para agradar o pastor ou vai continuar pregando a verdade? Sabe, o problema é que antigamente você pregava contra pregava contra pecado, as pessoas mudavam de vida. Hoje você prega contra pecado, elas mudam de igreja. Então, quando eu fico vendo a gente põe alguma coisa, minha nora põe alguma coisa na única rede social que eu tenho, e vem os comentários: isso não é avivamento, isso não é avivamento. Esse dia vi o meu filho comentando: pelo jeito você não entendeu.
Esses irmãos, eles estão corretos em dizer que avivamento é ver a lágrima no seu olho pelo pecado. É a esposa perceber que ela é narcisista e manipula filho, manipula pastor, manipula marido. É o marido perceber que ele também não tem um sacerdócio dentro da casa, então o filho dele está indo para o inferno por falta de coragem nele para pregar santidade dentro da própria casa. Em Malaquias 4:5, sobre avivamento diz: e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Enquanto nós continuarmos enchendo estádios para ouvir música, e não encher os estádios para clamar por essa nação terrivelmente pecadora, que a sua principal festa é o carnaval, que é raro os seus políticos terem um mínimo de honestidade, que é muito comum pastores terem conchavos com políticos, se venderem a políticos, não ter autoridade alguma sobre a cidade. Enquanto nós continuarmos nesse lenga-lenga, não vamos viver um derramamento do Espírito Santo. Porque, infelizmente, tudo isso que eu mencionei é justamente o que fere o Espírito Santo. Por isso que eu costumo dizer, só tem uma maneira de avivamento vir. Presta atenção. Primeiro, produzir antecipadamente uma cultura para o avivamento. Vou lhe explicar, uma cultura de avivamento. Pastor, como é que eu posso gerar uma cultura de avivamento? Então vamos lá. Quando um avivamento for derramado, e eu vou dizer uma coisa para você, eu já perdi a esperança, o avivamento, ele não vai vir sobre todas as igrejas. Ele vai vir sobre remanescentes. E por quê? Porque nunca o avivamento veio sobre todas as igrejas. Na época de Charles Finney, Finney foi muito perseguido por boa parte das igrejas americanas. E um dia um pastor dos mais renomados nos Estados Unidos começou a perseguir ele, perseguir no sentido de que ele pregava nas ruas e esse pastor manipulava as pessoas para ficar gritando e xingando ele, ou seja, tumultuando. Ele estava dentro de um barco chorando e o Espírito Santo falou assim, até 6 da manhã eu resolvo isso aí. Quando deu 6 da manhã, o tal do pastor foi levado a Cristo antecipadamente. O avivamento tem muitos inimigos. E vai te dizer, não estou aqui para lacrar, porque você viu que até agora não estou criticando A, não estou criticando B, não estou falando nome de ninguém, eu estou detonando aqui nosso estilo de vida, para que o Espírito Santo venha sobre nossa nação. Deixe-me te falar uma coisa, a nossa nação é considerada uma das piores nações em termos de pecados do mundo. E eu te dou dados. No mundo, número 1 em divórcio, Brasil. Número 1 em prostituição infantil, Brasil. Número 1 em adultério, Brasil. Número 1 em assassinatos urbanos, Brasil. Número 1 em crime organizado, Brasil. Número 1 em tráfico de droga, Brasil. Número 1 em jeitinho brasileiro, único. Só nesse país que eles esconderam respirador numa parede e passou drywall. Nenhum lugar do mundo fez isso. Aqui eles politizaram uma coisa óbvia. O país de políticos mais corruptos do mundo, Brasil. Mas aí eu te digo, se nós entendermos, e quando eu digo chegou a hora do Brasil, eu estou afirmando que o Brasil trilhou passos de encaixe a um avivamento. O pecado está sem controle. O sofrimento também está sem controle. Só no Rio Grande do Sul tem 4.800 centros de umbanda em Porto Alegre. Tem 1% de crente. Tem mais centro de macumba no Rio Grande do Sul do que na Bahia. Quando eu falo que nós precisamos de um avivamento, é isso. O avivamento é a
bala de prata de Deus em tudo isso que eu falei. Por isso que, tradicionalmente, o pior momento do mundo é o melhor momento da igreja. Agora pensa, quando uma igreja perde a autoridade por aceitar os pecados do mundo, não tem como ela viver um avivamento. Porque a igreja que vai viver um avivamento é a igreja que ouve Deus. É uma igreja que criou-se uma cultura de avivamento. Como nasce essa cultura de avivamento? Eu vou fazer uma coisa simples. Mateus capítulo 6. Vamos ver Mateus 6, a partir do verso 2. Mateus 6, há uma cultura de avivamento que se desenrola aqui, ensinado por Jesus. Presta atenção, observe o termo. Quando, pois, deres esmola. Repita isso bem alto. Mais alto. No verso 10, por favor. Venha o teu reino. Olha que coisa interessante. O capítulo é sobre oração, jejum e ajuda ao próximo. E no mesmo capítulo você tem o reino de Deus prometido. Siga um pouco o texto. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Vamos lá. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Eu ponho o verso 6 para mim. 6. Veja, no verso 1 está, quando, pois, deres esmola. Agora temos o verso 6. Quando, pois, orares. Nota os irmãos, põe no verso 19 agora. Verso 18, eu acho. Verso 18. Acha para mim o texto do verso 18. O verso 10, verso 6. O texto do verso 6, não, põe no verso 6. Todos esses dois textos, com mais um, temos uma constância dada pelo Senhor. Primeira, quando, pois, deres esmola. Segundo, quando, pois, orares. E a terceira, quando, pois, jejuares. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. Em nenhum dos textos está se orar, se jejuar. O texto está dizendo quando. A ideia bíblica que nós temos aqui é que a Bíblia não... 16, verso 16. É que a Bíblia não comunica com quem não tem essas práticas. Diz assim, ó, quando, pois, jejuares. Sabe, há muitos anos atrás eu trouxe esses textos para a minha vida. A Bíblia não fala em quem não ora. A Bíblia não fala de quem não jejuma. Literalmente, em toda a história, o jejum e a oração foi a prática cultural de um avivamento. O que acontece? Quando você ora, veja, a oração produz avivamento. E o avivamento gera mais oração. É importante você saber, e olhe para mim, que enquanto nós não criarmos uma cultura de busca pelo Senhor, o profeta Amós fala em Amós, no capítulo 8, no versículo 10, que o Senhor iria derramar sobre a face da terra fome, sede. E o que essa geração está precisando é fome de Deus. Irmão, você não precisa subir aqui e ficar fazendo lista do que é pecado e do que não é pecado. Se um irmão está cheio do Espírito Santo, eu duvido, eu quero aqui, eu quero que me prove um irmão que tem uma vida de oração, uma vida de santidade, que ele chega aqui e vai defender essas práticas que eu mencionei. A primeira coisa que acontece com a gente, quando você está dentro de uma busca, uma intimidade com o Espírito Santo muito grande, é que o próprio Espírito Santo vai olhar para você e vai falar assim, não está legal essa roupa, essa música aí não me agrada. Acontece comigo. Alguém disse, engraçado, comigo o Espírito Santo não fala. Eu falei, irmão, isso é nível de intimidade. É o seu nível espiritual que vai definir sua referência.
Se você namora com uma pessoa, tem um nível de cobrança. Se você noiva com uma pessoa, tem outro nível de cobrança. Se você casa, acabou sua vida. E eu não falei como crítica, é verdade. Acabou, você não tem mais vida. E agora não adianta você pôr ali senha no celular, porque se você faz isso, meu marido não me dá espaço e mete senha no celular. Você consegue apagar o histórico da internet, mas você consegue se ver livre dos olhos de Deus? Parem de pensar avivamento como evento. Parem de pensar avivamento como uma coisa a ser comemorada. Assim apareceu João no deserto pregando: arrependei-vos. O que é avivamento, biblicamente falando? É preparar o caminho do Senhor para que Ele venha. Pensa o seguinte, meus irmãos: de quando em quando Deus tem que mandar avivamento para a igreja não morrer. Porque a nossa geração, isso é desesperador. Se nós não tivermos um avivamento nacional em uns 4, 5 anos, em vez de avivamento, você vai ter sepultamento. E eu digo a você, escute o que eu estou falando, por quê? Os Estados Unidos é espelho da Europa. Então tem um delay de alguns anos. O que acontece na Europa se repete nos Estados Unidos, teologicamente falando ou na prática. E o Brasil é espelho dos Estados Unidos. Foi lá nos Estados Unidos que trouxeram para cá a ideia de secularização. Não, na América nem existe esse negócio de música do mundo e música não é do mundo. Nós somos espelho. E significa que daqui 5 anos ou um pouco mais, nós vamos estar vivendo a ideologia americana, doutrinária americana, ouvindo pregadores americanos defendendo o pecado como Rob Bell. O que leva um pregador a subir no púlpito e falar: gente, beber não é pecado. Gente, fazer sexo antes do casamento não é pecado. Gente, fumar um charuto não é pecado. E ainda assim, Spurgeon fumava. Spurgeon não é Jesus. Spurgeon também, de tanto fumar e beber, quase morreu de depressão. Nós temos que parar de pensar em avivamento com essa coisa boa. Gente, eu vou dizer para você, eu vivi 2 avivamentos pessoais na minha vida. O que é um avivamento pessoal? É o que acontece no meio de um povo, acontece com você dentro do seu quarto de oração. Todo avivamento coletivo vai vir de um coração, de um avivamento pessoal de alguém. Ou seja, a igreja é espelho do pastor. E o pastor é reflexo do seu quarto de oração. Leonardo Ravenhill dizia: o crente que não ora está desviado. O pastor que não ora, no mínimo 2 horas, está desviado. Diz Leonardo Ravenhill, não é uma frase minha. Eu concordo com ele 50%. Aí, você vê como que isso culmina no pecado. Nós vimos que tem pastores subindo no púlpito de tornozeleira por pecados sexuais. Está grave, gente. Pastores que até esses dias o povo... E ouve ainda hoje, ouve ele pregar uma mensagem de amor, ou uma mensagem de morte na panela, disfarçado de amor. Há alguns anos atrás, eu confrontei um pastor. Ele era viciado em pornografia. E ele vivia de papinho com as irmãs na internet. E o argumento dele para a esposa é que ele era pastor, então ele tinha que ficar atendendo toda hora, no WhatsApp. E aí eu vou te dizer, irmão, o diabo tem um monte de mulher bonita para derrubar pastor. Uai, pastor, por que tem que ser bonita? Porque mulher feia não é tentação, é assombração. Mulher feia não tenta, atenta.
como aqui está cheio, só irmãs estão muito bonitas, e um monte de homarada feia que tem aqui, que pelo amor de Deus, homarada feia da moléstia, meu Deus do céu. Eu estava brincando hoje à tarde, os irmãos falando de homens que estão indo na internet, reclamando que sofrem bullying no trabalho. Irmão, presta atenção, irmão. O homem não sofre bullying. Não tem como um homem macho sofrer bullying. Isso é coisa de mulherzinha. Ai, sofri bullying. Que bullying, irmão? Vira homem, rapaz. Ai, bullying. Homem fica bravo. Não fica com raivinha, Deus, que eu fui bullyingado. Agora, escute, esse é os 10% de comédia que é permitido numa mensagem séria. Já esgotou a cota em uma piada. Deixe-me te falar uma coisa. Uma vez eu entrei no quarto e eu orei, Senhor, coloca o teu coração no meu coração agora. Eu queria sentir, nem que fosse por um pouco de tempo, o que o Senhor sente. E passei. Esqueci da oração. De repente eu estou no meu quarto de oração. Uns 3 dias se passaram, começou a me dar um espírito de desgosto tão grande. Uma tristeza que não cabia no peito. Eu só chorava. Recém-casado, a minha esposa falou, o que você tem? Ninguém chora desse jeito, recém-casado. Aí minha esposa pensava, gente, eu desgracei a vida desse rapaz. Ele era tão alegre, olha como é que ele está agora. Gente, não tinha nada que me alegrasse. Desesperado. Chorava de manhã, de tarde, de noite. Aí eu voltei a Deus. Falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou com esse coração? Parece que é do tamanho, pesa 30 quilos esse coração. Parece que ele é desse tamanho que não cabe aqui, vai explodir por aqui. O Espírito Santo me disse, mas você não pediu? Pense em tudo que você está vendo, Hernani, e me diga se dá para eu sorrir. Olha para mim. Eu estou falando de macro-igreja. Deus está triste. Deus está triste porque pecadores não são confrontados. Deus está triste porque está havendo, gente, esse pastor que eu confrontei não aceitou o confronto. Passou e foi, conversa vai, conversa vem, passou o tempo. Um dos dias eu descubro que esse pastor, viciado em pornografia, em conversa na internet, meteu uma foto num grupo da igreja das partes íntimas dele, sem querer. Ele pensou que estava mandando para a irmã, quando viu estava no grupo. É possível isso. Ele entrou em pânico, tirou a foto, mas todo mundo já tinha visto. Sabe o que ele fez? Se matou. Gente, não tem outra maneira de Deus lidar com o pecado do que o próprio derramamento do Espírito Santo. A Bíblia diz, andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Você não vai vencer pecado algum se não andar no Espírito. Deixe-me te falar uma coisa, o pecado não sumiu, nós ainda somos carnais. As mulheres querem ser cada vez mais sensuais. Eu ouvi de uma pregadora chamada Patrícia Fernandes, para nós lá em casa, lá no sul, a melhor pregadora que a gente conheceu até hoje. E ela diz uma frase que eu falei, meu Deus, que coragem. Ela falou assim, espírito de sensualidade termina em espírito de adultério. Toda mulher sensual será abordada pelo adultério. Nós precisamos de um derramar poderoso do Espírito Santo. Toda vez que eu vou lá no meu cantinho de oração, quando eu vou, as lágrimas já estão rolando. E essas lágrimas não servem para você ficar triste. Essas lágrimas servem para o Espírito Santo mostrar em você coisas que você não via. Pecados.
Pecado grave, como por exemplo, falar mal de alguém. Quantas vezes eu no meu cantinho de oração levantava e o Espírito Santo dizia: você falou mal do seu pastor, liga para ele e pede perdão. Mas agora, 5 da manhã. Você falou mal de outro, vai lá e pede perdão. Sabe, irmão, sem avivamento você não vê nada de ruim em você. Com avivamento você vê, porque o bege no escuro vira branco. Aqui, ó, todo mundo de bege parece estar de branco. As pessoas não veem mais seus pecados, porque elas estão no escuro da sua alma. Então para elas está tudo bem. E não joga nas costas de um servo de Deus, tem que ficar mostrando o pecado que você tem. Tu tem obrigação de falar: Senhor, sonda-me, me mostra os meus pecados. A promessa do derramamento do Espírito Santo está em Joel, no capítulo 2, versículo 12. Esse texto me choca muito, porque esse texto diz, Joel 12, verso 12. Joel 2, verso 12. O texto nos mostra uma coisa poderosa. Agora, hoje mesmo, assim diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o seu coração, e isso com jejuns. Viu? O jejum e a oração é a prática da cultura do avivamento. Avivamento, eu vou te contar. Em 1950, a Coreia do Sul vivia uma lástima. O Japão ocupou a Coreia do Sul por 40 anos. Eles eram proibidos até de falar no idioma deles. Não podia ter igreja. Sabe como que o sul-coreano comia? Gente, favela brasileira é 5 estrelas perto da favela na Coreia do Sul. A Coreia do Sul era o segundo país mais pobre do mundo. É o que é Haiti hoje e Moçambique. A Coreia do Sul comia, vestia roupa, bebia, sabe como? Com as doações de tragédia, de calamidade, igual o Rio Grande do Sul hoje. Então todo dia eles iam para a praça para receber as doações de calamidade, como água, comida, bebida. Isso durante 40 anos. Se você vai em Moçambique ou no Haiti, ainda tem essa realidade. Só que em Moçambique, em vez deles dar para o povo, eles vendem. A ONU dá de graça, mas eles vendem para o povo. Sabe o que aconteceu? O Japão sai da Coreia quando começa a guerra. Mas aí tem um outro problema. Agora é a Coreia do Norte que começa a guerrear contra a Coreia do Sul. Sabe o que aconteceu? Aquele povo decidiu ir até Deus e pedir perdão dos pecados da nação. Hoje, o Brasil assinou uma moção contra Israel, no dia de hoje. Quando um povo peca, o povo peca. Quando o presidente peca, a nação peca. Ainda que você seja um servo fiel, a nação paga pelo pecado do presidente. Por isso que você vê vários textos na Bíblia, como por exemplo, você, Deus falando para o rei, fez o meu povo pecar. É isso. Olha para mim, nós precisamos urgentemente traçar uma rota para o avivamento. Preparar o caminho do Senhor para que Ele venha. Começar a partir de nossos filhos uma rota de amor por Jesus, de perdão de pecados, um espírito de santidade, ainda que te chame de religioso. Sentir a dor aqui dentro, uma lágrima desesperada de arrependimento. Em todo o texto na Bíblia de arrependimento, começa-se com o Senhor dizendo: arrependa-se e voltem para mim. Sabe o que nós precisamos?
que ainda sendo pequenos, não somos grandes e poderosos, que o Senhor comece conosco uma coisa poderosa e genuína. Sabe qual foi o segredo da Coreia do Sul? Começaram a orar de madrugada, todas as igrejas. Todas as igrejas da nação. Sabe por que eles oraram de madrugada? Porque de madrugada estavam os políticos e os perseguidores dormindo. Resultado: a Coreia do Sul hoje é o 6º PIB do mundo. É a 6ª nação mais rica do mundo. Ela vende carros para o mundo todo. A Coreia do Sul hoje, eles criaram, o Espírito Santo deu para uma urbanista um projeto de desfavelização. E acabaram com todas as favelas na Coreia do Sul. O país foi ficando bonito, irmão. Deixa-me te falar, a maior igreja do mundo, de 1,5 milhão de pessoas, é na Coreia do Sul. A 2ª maior igreja do mundo, com 800 mil pessoas, é na Coreia do Sul. A 3ª maior igreja do mundo, com mais de 700 mil membros, é na Coreia do Sul. A 4ª maior igreja do mundo é na Coreia do Sul. Deus quer sarar essa nação. Deus quer sarar a cidade de Barreiras. Quando eu mencionei a você a Europa, esse evangelho pregado hoje no Brasil, que está famoso, ninguém quer ouvir o pregador de santidade, ninguém quer ouvir o pregador de jejum, de oração, ninguém, mas eles querem ouvir o cara que deixa a alma dele afagada. Esse evangelho não vai salvar ninguém. Pior, se nós dermos ouvido a esse evangelho, nós teremos o futuro igual da Europa, igual dos Estados Unidos, de frieza, de morte na panela. E a Bíblia afirma fielmente que tem que começar conosco, os pastores. Sua esposa deixaria você fazer o casamento do seu filho? O seu filho lhe pediria para você fazer o casamento dele? Seu filho aceita a oração de você? Se os seus vizinhos não sabem que você não é crente, você não é. Existe uma sombra em nós, e existe do lado como o Espírito Santo atua nos seus servos. Sabe o que o Espírito Santo está falando, fazendo? Não passa de gotas. Na minha época de criança tinha um hino que falava isso. O muito que nós temos visto não passam de gotas. E o coro era: faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, frutos de um avivamento. Você percebe que depois que o avivamento é derramado, que vem as pessoas batizadas com o Espírito Santo, que vem o movimento e etc, etc. Ele veio antes, sabe do que? Ele deixou o caminho liberado para o Espírito Santo agir. Como que ele fez isso? Reparando o altar. Reparando o altar dentro da sua casa. Tem altar na sua casa? Tem cantinho de oração na sua casa? Tem uma rotina para você e seus familiares orarem, cada um no seu tempo, dentro da sua casa? Sabe como que Wesley acabou com a nojeira que se tornou a Inglaterra na sua época? Todos os filósofos, sociólogos daram o cristianismo como morto. Ele abriu um negócio chamado Clube Santo. O que era o Clube Santo? Um movimento de oração por avivamento. Ele começou com 3 jovens, ele, seu irmão Charles Wesley, George Whitefield. Eles tinham uma prática: visitar os presos, orar pelos presos, fazer doações e jejum e oração. Em pouco tempo, Wesley já tinha 8.000 clubes santos, ou seja, casa de oração. A Inglaterra não tinha mais igreja aberta. A peste negra, de 300 mil habitantes em Londres, já tinha matado 100 mil.
Eles cavavam valas e jogavam aquilo, os mortos dentro da vala. Daqui um pouco as valas não coubem mais, eles enrolavam no saco preto e jogavam na rua. O governo passava pegando para queimar. Foi nesse medo de peste negra. Teve um outro dado, Napoleão, doidinho para entrar na ilha. Nesse medo de guerra, nesse medo de peste negra, que Deus levanta 3 jovens. Sabe qual era a mensagem central de Wesley? A mensagem central dele era santidade. Foi de uma mensagem por nome santidade que explodiu o maior avivamento da história em números até hoje. O evangelho não precisa de pregadores famosos. O evangelho não precisa de pregadores que se acham. O evangelho não precisa de cantores famosos. O evangelho precisa de homens e mulheres obedientes a Deus. Deus também não precisa de uma mega church rica e poderosa, com redes sociais alavancadas, engajadas. Ele não precisa disso. Todo avivamento nasceu de um homem. Foi um homem que tirou o povo do Egito. Foi um homem que fez o fogo descer e matou os profetas de Baal. Foi um homem que preparou o caminho do Senhor para que ele venha. Foi um homem que subiu na cruz, morreu, ressuscitou. O evangelho precisa que você volte-se para a cruz, volte a orar, volte a jejuar e arrependa-se. Eu sinceramente fico vendo a igreja se envolvendo em discussões absurdas, como corte de igreja, plantar batata, coisas triviais, ao passo que há um vento do Senhor soprando. Você sabia que o Brasil esteve perto de viver um avivamento nacional, genuíno e poderoso? Alguns podem dizer, não, o Brasil já teve vários avivamentos. Ana Paula Valadão já reuniu 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas no lugar. Olha que poderoso. E eu reconheço tudo isso. Mas eu estou falando de uma coisa, como nas Ilhas Fiji. Aquela ilha tinha canibais. O governo era absurdamente corrupto. E de uma forma mágica, ele ganhava toda vez a eleição. Igualzinho aqui os países socialistas nossos. O Senhor Jesus apareceu para o presidente, porque havia por trás um movimento de oração. O presidente se arrepende, o presidente vai na mídia e pede perdão pelos seus pecados. E sabe o que é que ele fala? Ele entrega a igreja nacionalmente, publicamente, diante de toda a mídia. Ele fala, a partir de hoje o presidente da nação é Jesus. Pensa se Lula faz isso. É isso que aconteceu nas Filipinas. Olha para mim, meus irmãos. Nós queremos ver nossos filhos cheios do Espírito Santo. Nós queremos ver, sabe, quando você cria dentro do seu lar uma cultura de Espírito Santo. Minha filha, ela vai fazer qualquer coisa na escola, a menina lá foi agressiva com ela, e eu falei, o que você fez, filha? Ela falou assim, eu falei, Espírito Santo, me dá paciência. Avivamento é quando sua casa é invadida pelo céu. Avivamento é quando seus filhos recebem o Espírito Santo enquanto dormem. Avivamento é seus filhos serem batizados com o Espírito Santo de noite, dormindo. Avivamento é entender que o Senhor está desesperadamente criando uma cultura de poder na igreja, mas não só de milagres, poder para vencer o pecado, poder para reconhecer as falhas, poder para pedir perdão para a esposa. Amor, até hoje eu tenho sido truculento com você. Até hoje eu tenho sido duro e arrogante com você. É a esposa virando para o marido e falando, amor, até hoje eu tenho sido manipuladora. Eu vou fazer uma pergunta, vamos saber quem é aqui agora. Um teste. Irmãs, me respondam pela verdade. Diante do Espírito Santo, me respondam. Quantas aqui ficam chateadas quando dão um conselho para o marido e ele não
faz o que você deu o conselho? Seja honesta, levanta a mão aí. Vamos lá, pode levantar a mão. As que não levantam a mão, está mentindo. Levanta a mão, quantos ficam chateadas? Então fica com a mão levantada, que eu quero te perguntar uma coisa. Você está dando um conselho ou mandando? Porque pelo tom da sua chateação, você está mandando. Porque se é um conselho, ele tem direito de ouvir ou não. Tradicionalmente, os que não ouvem se dão mal. Mas você tem que decidir se você é uma conselheira, porque se você roubar o sacerdócio do seu marido, todo o resto na sua casa vai dar errado. Então o que nós vemos hoje? O problema é esse. Nós não vivemos um avivamento porque começa dentro do lar, dentro de casa. Uma mulher não é amada, então ela também não é submissa. Mas quando o Espírito Santo é derramado, não precisa ninguém dizer para você certas coisas. Eu tenho olhado para os céus, eu tenho visto o avivamento, e é isso que eu digo a você: parem de pensar avivamento como coisa a ser celebrado. Pense em avivamento como mudança e transformação. Pense em avivamento como arrependei-vos. A questão do Espírito Santo ser derramado em um ambiente cultual não é um avivamento. É o preparo para um avivamento. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Em toda a história que o Espírito Santo derramou, foi depois da tragédia. Em 1996 teve um terremoto em Los Angeles, chamado San Andreas. Estados Unidos ficou aos frangalhos, desesperado, muita gente morreu. Não tinha mais o que fazer, um terremoto. Sabe como que Deus respondeu a isso? 18 dias depois o fogo desceu na Rua Azusa. Agora responda você, se Deus, um dia eu orei, tanta desgraça acontecendo no Brasil há 5 anos. Eu fui orar: Senhor, por que isso? Ele falou assim: eu estou trazendo o meu menino pelo cabelo. Eu falei: qual menino? Ele disse: o Brasil é meu menino. Eu estou arrastando ele pelo cabelo, mas ele vai vir para mim, ele vai vir para mim. Eu costumo dizer, gente, olha, juízo não é a linguagem de Deus, mas infelizmente é a única que entendemos. O homem só entende quando o juízo está sobre ele, e não precisa. Eu tenho sonhado com o Espírito do Senhor vindo sobre essa nação. Eu tenho sonhado, sabe, todo culto que eu vou ministrar, eu fico perguntando: será que hoje aqui vai nascer um novo Evan Roberts, um garoto de menos de 20 anos, que ganhou 100 mil almas em 10 meses? Aí você fala: mas será que isso é possível? É possível. Todos os dias, meu filho e eu recebemos fotos de vários jovens no Brasil, fotos e vídeos. Há um grupo de jovens em Cariacica, no Espírito Santo, que evangelizam toda semana. É uma média de 1.500 jovens que eles ganham para Cristo por mês. E acontece um fenômeno no que eles fazem. Jovens lá dentro, a pessoa lá no comércio, na rua, vão alguns e eles vão orando em línguas, eles levantam paralíticos, eles expulsam demônio na rua, e as pessoas começam a ser batizadas com o Espírito Santo dentro do estabelecimento. Um guri chamado Nicolas foi cheio do Espírito Santo, chegou na escola, a professora caiu endemoniada, a professora era da Umbanda. Ela caiu 3 vezes. Quando voltou, olhou para o Nicolas, caiu de novo. Pela 3ª vez que ela caiu, ela volta e fala: Nicolas, ore por mim. Ela já sabia que era por causa do Nicolas que ela estava caindo. O Nicolas estava cheio do Espírito Santo. Então o Nicolas olhou para ela e falou assim: professora, eu não posso fazer nada por você, a menos que você reconheça Jesus como seu Salvador. Quando ela percebeu, Nicolas falou, ela falou: o que você tem? Ele disse: eu estou cheio do Espírito Santo. Ela: e o meu espírito? O seu espírito está caindo toda hora.
Sabe como terminou essa história? A professora se arrependeu, se entregou a Jesus, todos naquela sala, naquele dia, receberam o Espírito Santo. Agora são centenas de jovens na hora do recreio, já orando em línguas, profetizando e recebendo até a diretora da escola. Sabe, quando nós vivermos um avivamento genuíno, como no país de Gales, todos os botecos fecharam, porque não tinha clientes e nem funcionários. Há 4 anos atrás eu tive uma experiência muito poderosa. Saímos do culto próximo à meia-noite, descendo uma rua, isso em Goiânia, subia uma senhora com um livro de cântico, acho que é harpa cristã na mão, a Bíblia. Horas ela cantava, horas lia a Bíblia, horas orava. Cantava, lia a Bíblia, orava. Cantava, lia a Bíblia, orava. Falei, Oliveira, para o carro. Quando Oliveira parou o carro, falei, Pai do Senhor, irmã. Ela pensou que a gente estava escarnecendo e foi embora. Fomos para o hotel. No outro dia de manhã eu fui na recepção. Eu perguntei, deixa eu fazer uma pergunta. Ontem aconteceu um negócio aqui. Mais de meia-noite eu vi uma senhora subindo e descendo a rua, subindo e descendo a rua, subindo e descendo a rua. Ela disse, é a irmã fulana de tal. Eu falei, irmã fulana de tal? Eu falei, gente, era mais de meia-noite. Uma senhora de idade. Isso não é perigoso para ela? A menina disse, perigoso para quem mexe com ela. Aí ela me explicou, já vai há muitos anos que ela ora de segunda a sexta. Ela não ora sábado e domingo por causa de um acordo que ela tem com a família. Eu perguntei, o que ela sai ganhando com isso? A menina disse, ela eu não sei, mas aonde ela orou, se tinha boteco, fechou. Se tinha casa de prostituição, fechou. Se tinha venda de droga, fechou. Aonde ela orou, o Espírito Santo agiu. Deixa-me te falar. Tem uma pesquisa aí sobre avivamentos históricos na história. E alguns historiadores pesquisaram muitos ambientes de avivamento. E sabe qual foi a conclusão que eles tiveram? A conclusão? Que em época de avivamento, conversões de avivamento não se desviam. Eles escreveram dizendo que há pessoas que se arrependem, se convertem no mover espiritual característico a avivamento. As conversões são 100% seguras. Não tem desvio. Irmão, olha para mim. Você precisa pensar em avivamento como a coisa mais poderosa do mundo, como a nossa grande esperança. Deus entende avivamento com urgência. Lembre-se desse pregador aqui, daqui a algum tempo à frente. Se nós, em nome de Jesus, me escute, se nós não vivermos um avivamento em no máximo 3 anos, você vai começar a ver sepultamentos em igrejas brasileiras, na Europa e Estados Unidos, por exemplo, igrejas, templos que venderam seus templos por não ter gente. Sabe, eu estava vendo o pastor Arival Dias Lopes, ele falando para o povo da sua denominação, e ele disse, 80% das nossas igrejas não tem 100 pessoas. E ele disse, a maioria das nossas igrejas estão mortas. E já tem igrejas vendendo seus prédios. Nós precisamos de um avivamento urgente. Nós precisamos ver pessoas rendidas. Uma pessoa que está cheia de um avivamento da parte do Espírito Santo, ela anda na rua, e assim como Pedro, a sombra dele curava as pessoas conseguem olhar para você e ver o Espírito Santo dentro de você. Mas por que nós não temos avivamento? Infelizmente, é constatado que o Brasil é o país mais promíscuo do mundo, e a nossa cultura de relaxamento nos faz impedir de viver um grande avivamento. Olha para mim, você não poderia estar relaxado como está. Não estamos indo bem.
Eu estou falando geral. Quem entende o que eu estou falando? Quem entende? Não pense você que você vai ficar com a sua igreja única e exclusiva lá e o resto tudinho vai morrer. Nós somos parte disso. Se o Espírito Santo não for derramado nos próximos tempos, nos seus filhos, a Netflix, a Disney, o YouTube, tem muita coisa para dar para eles. Os shorts do YouTube, o Reels do Instagram. Olha para mim. Tem que haver um senso de urgência desesperador por avivamento. O Espírito Santo tem que derramar no seu coração um espírito de súplica, para clamar ao Senhor para que o fogo do alto desça. E aí Ele derrama sobre pessoas um espírito de oração e constrição. Sabe, Zacarias 12:10 fala do espírito de súplica. A súplica tem uma diferença da oração, e a súplica tem uma diferença do clamor. A súplica é uma lágrima gemida. A Bíblia chama isso de gemidos inexprimíveis. É quando começa a doer em você a dor do Espírito. É quando nós sussurramos ou gememos. Uma dor espiritual sem culpa. É a dor do avivamento. Até mesmo na igreja que eu pastoreio, tem coisas que eu não tenho conseguido mudar. Nós precisamos do fogo do alto. Eu sei que em alguns aqui agora, nesse momento, está havendo um espírito de avivamento, um espírito de súplica, um espírito de arrependimento, uma lágrima de poder. Eu quero ouvir só o seu gemido agora. Não olhe para mim. O Espírito Santo está derramando em cada coração agora. Pessoas que vão orar por crianças, elas serão cheias do Espírito Santo. Sabe, eu consigo olhar daqui e ver corações pegando fogo. O Espírito Santo me mostra certinho os corações pegando fogo. E é um gemido que não dá para controlar. Ele é alto e forte. Esse gemido é o deserto clamando pela chuva. Hoje é dia que o Senhor te dá uma nova chave. Hoje é dia que o Senhor lhe dá um novo caminho. Eu quero ouvir só os gemidos dos santos. Mais alto. Sabe, Deus está precisando não é de pessoas que se espelham em pregadores mega ultra famosos.
Ele quer pregadores que se espelham em Elias, em João Batista. Eu quero ouvir o seu clamor gemido, inexprimível. Eu vejo sobre algumas cabeças agora o Espírito do Senhor. Vamos lá. Vamos lá. Nesse exato momento, enquanto você chora desesperado, o Espírito Santo te mostra tantas coisas. Vamos lá. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Essa é uma noite de arrependimento, e sempre onde há arrependimento, posteriormente virá avivamento. Vamos lá. Que faça-se ouvir o som do quebrantamento. Mais alto. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu vejo o verme do pecado morrendo por causa da lágrima do quebrantamento. Espírito Santo, Espírito Santo. Arrependei-vos. Abandone a pornografia. Abandone as conversinhas na internet, no WhatsApp, no Instagram. Abandone o pecado, jovem. Abandone o adultério hoje mesmo. Abandone uma religião pragmática, frívola, sem o Espírito Santo. Voltem-se ao Senhor hoje mesmo. Um grande avivamento vai nascer em Barreiras. Um grande avivamento vai nascer na sua igreja, pastor. Quebranta-se agora. Voltem-se para o Senhor aqui agora. Vamos. Se você tem que pedir perdão à sua esposa, este é o momento. Se você tem que pedir perdão ao seu marido, este é o momento. Se você tem que pedir perdão para qualquer que seja, o avivamento é quando nós nos rendemos à glória de Deus e reconhecemos o nosso pecado.